o cristianismo, ele tem muitas coisas parecidas com o discurso socialista. Karl Marx estava certo, então, em algum ponto? E óbvio que tem alguns pontos que se relacionam com a Bíblia. A gente não pode reputar ele uma intenção que ele não tinha. Eu tinha um apelido no teológico que era Sem Terra. Eu conversei com um pastor e ele confessou que em alguns grupos ele tem um pouco de constrangimento de assumir que ele é evangélico. As pessoas associam pastor a indivíduos como o Edir Macedo. Eu não sou um cara pobre, pelo contrário. Muito bem, Autopapo aqui de volta com o pastor Edson Nunes. Quem está assistindo aqui a nossa entrevista e talvez veja o cristianismo de uma forma diferente, ouvindo você falar, deve estar pensando assim, talvez ele ainda é amiguinho da galera do PSTU, né? Ele ainda tem muitos ideais socialistas aí. Mas esse que é o ponto. O cristianismo, ele tem muitas coisas parecidas com o discurso socialista. Karl Marx estava certo, então, em algum ponto? Isso é uma coisa que as pessoas, né, têm dificuldade, né, de perceber, né? Nem tudo... Ellen White fala isso no livro Educação, né? Ela fala que toda centelha de verdade, toda coisa que é bela, que é verdadeira, que é pura, foi inspirada em alguma maneira por Deus, né? Mas tudo que a gente produz como humano não está absolutamente correto, não está 100% correto, pelo contrário, a gente sempre perde um ponto, a gente sempre perde uma entrada, vamos dizer assim. Então, Marx errou bastante, né, na minha modesta opinião. Eu não sou um especialista em Marx, mas ele errou bastante, e óbvio que tem alguns pontos que se relacionam com a Bíblia, como em diversos outros modelos ou propostas ideológicas e econômicas, também tem coisas que se relacionam com a Bíblia e também tem coisas que estão erradas e completamente erradas, né? A gente não pode reputar a um pensador que com certeza não estava preocupado com aspectos religiosos e espirituais, a gente não pode reputar ele uma intenção que ele não tinha também. Ele era ateu, inclusive, né? Então, ele não estava preocupado em responder questões espirituais e religiosas. Então, ele acertou em muitas coisas, acertou, e errou em outras também. Tanto é que os maiores críticos do marxismo são marxistas, né? Então, eu citei o Norbert Elias. O Norbert Elias é um grande crítico do marxismo e ele é marxista. E você tem outros também, né? O Erich Fromm, por exemplo, ele escreveu um livro fantástico chamado Conceito Humanista do Marxismo, e nesse livro ele aponta um dos grandes problemas do marxismo, né? Ele diz assim, um dos grandes problemas do marxismo, na opinião do Erich Fromm, o maior deles, o Marx considerava que o ser humano em algum momento podia ser bom, né? E o Erich Fromm vai dizer assim, não pode, o ser humano não é bom e nunca vai ser bom, nem que exista uma condição perfeita, ideal, o ser humano vai ser bom. Então, o Erich Fromm dá essa paulada aí no marxismo, que eu considero uma das grandes críticas feitas ao marxismo. Muito bem. Então de marxista você talvez só tenha a barba, é isso? Nesse momento? Eu acho que sim. Mas esse daí é um rótulo que as pessoas gostam de dar umas para as outras, né? Para se protegerem de ter que dar respostas ou de terem que conversar, né? Então, quando você rotula uma pessoa de marxista ou de esquerda, aí você não precisa mais conversar com ela, você exclui ela. Você já definiu o que ela é, né? Você já definiu o que ela é e você, pronto, aí o cara é isso e ponto final. Então, só para deixar claro para quem assiste, eu não sou marxista, não me considero marxista, não me considero um indivíduo preocupado com política. Eu acho política importante, mas hoje, sinceramente, me preocupo muito pouco com política. E me preocupo em viver o meu cristianismo dentro da minha comunidade, influenciar pessoas, transformar, continuar sendo transformado e ajudar a transformar outras pessoas pelo poder do Espírito. Então, acho assim, esse rótulo marxista, esquerdista, não sei o que lá, é só para estigmatizar pessoas e discursos. E uma das coisas mais bonitas, cara, na minha modesta concepção também, é quando uma comunidade de fé entende isso, né? Então, eu sou pastor de uma comunidade de fé em que a maior parte das pessoas se situa, e diz isso no discurso, se situam à direita, né? Se situam à direita, votam na direita, votam na centro-direita. Então, elas dizem isso, elas conversam, não, a gente é de direita, não, eu voto em PSDB, não, eu gosto de partidos de direita, etc. e tal, voto no Bolsonaro, etc. e tal. Mas elas entenderam, de alguma maneira, que essas pautas sociais, que essas pautas contra os preconceitos, etc., são pautas bíblicas.
Então, não importa em que eles votam, se é esquerda, se é direita, mas eles entenderam que as pautas bíblicas estão acima dessa discussão e desses rótulos, dessas estigmatizações que a gente faz para afastar pessoas, né? Então, eu estou muito acostumado, viu, Bruno, desde o início do meu ministério, a ser rotulado dessa maneira. Eu tinha um apelido no teológico que era Sem Terra, né? Então, as pessoas me Como chamavam que de era o apelido? Sem terra? Sem Terra, exatamente. O meu apelido era Sem Terra. Eu tinha uma simpatia pelo movimento, ainda tenho uma certa simpatia pelo movimento. Eu tive alguns amigos que eram líderes do movimento no Rio de Janeiro e respeitava muito o que eles faziam, né? Visitei vários acampamentos, um deles um acampamento modelo no interior do Rio de Janeiro. O Paulinho do Chinelo era um dos líderes lá. Cara, é muito impactante a transformação social que eles promoviam. Concordo com tudo? Obviamente que não. Ah, mas tem corrupção em todo lugar, inclusive na igreja. Então tem corrupção em qualquer lugar. A questão não é essa. O ser humano é corrupto. Mas tem elementos positivos? Tinham elementos positivos. Então eu ganhei esse rótulo, Bruno, muito cedo na minha vida. Eu tinha 19 anos quando eu comecei teologia e o apelido já apareceu, Sem Terra, Sem Terra, Sem Terra. Mas as pessoas, naquela época, elas tinham um pouquinho mais de respeito. Hoje, por exemplo, só de estar comentando isso com você, com certeza vão chover haters, né? Nas minhas redes sociais e na minha igreja também, da minha Ou comunidade. podem me xingar também por estar te acusando de alguma coisa. O meu papel é Não, provocar não. você, mas mesmo assim eu vou ser xingado. Eu já tô acostumado com isso. Então, mas é uma situação que eu acho muito triste, porque antigamente as pessoas elas brincavam e tal, mas elas ainda conversavam, né? E eu sempre menciono isso, não como uma maneira de defesa, mas como uma maneira de criar uma percepção de amor e de aceitação e de acolhimento, né? O meu pai é bolsonarista, o meu pai é um bolsonarista roxo, e eu discordo dele veementemente em várias coisas, entendeu? Sempre discordamos politicamente, mas eu amo meu pai, eu me dou muito bem com meu pai, a gente se fala toda semana, e essas discordâncias não me impedem de conversar com meu pai, de discordar do meu pai e de amar meu pai. Então, acho que a gente tem que parar com esse clima de guerra, de luta política, porque ele faz muito mal, não só para a comunidade de fé, mas para a cidade, para o país, entendeu? Poxa, você vota em fulano, você vota em Beltrano, você pensa em modelos econômicos diferentes, ok, seja feliz e tal, desde que você continue respeitando pessoas, acolhendo pessoas com amor, sem discursos de ódio, né? Ah, vou meter bala, eu quero que o fulano morra, e dos dois lados, né? Esse negócio de pegar em ar para matar o fulano, dizer que quer que o fulano morra, isso realmente é uma coisa desprezível que o ser humano tem vivido, por um motivo torpe, na minha opinião, porque governantes bons e ruins, eles vêm e vão, né? Eles vêm e vão, mas a sua família, você vai brigar por causa disso com a sua família, você vai romper relacionamentos na sua família por causa disso, eu acho inadmissível. Você vai quebrar uma comunidade de fé por causa disso, eu acho inadmissível, entendeu? Então, opinião, cada um tem a sua, divide, discute, até briga, mas não perca o amor, não perca a empatia, não perca o acolhimento, não perca a maneira de olhar as pessoas com bondade, para além daquilo que elas dizem crer politicamente, economicamente, o que quer que seja. E isso é um pouco do que é o cristianismo também. Que lindo, hein? Bom, eu quero continuar um pouquinho agora para a nossa última pergunta, falando de rótulos ainda. Eu conversei com um pastor, amigo meu, e ele confessou que em alguns grupos ele não fala que ele é evangélico, ele tem um pouco de constrangimento de assumir que ele é evangélico. E a gente vive realmente um momento um pouco complicado. Tem toda uma estigma em cima dos evangélicos. Aí eu tenho duas opções. O que você acha que seria mais fácil? A gente tentar convencer que a generalização ela é errada, ou você arruma um outro rótulo para você, menos sujo, para você se desvencilhar dessa pecha de evangélico? Cara, eu entendo, é difícil, né? Uma vez, eu, num evento adventista numa outra cidade que não foi em São Paulo, eu contei a história, né, que eu tinha vergonha de falar que era pastor, né? Aí as pessoas, obviamente, já tem aqueles mais afoitos, né, que não esperam você terminar a história e já, como é absurdo, como é que o cara tem vergonha de ser pastor, isso é um absurdo, não sei o que lá. Mas a história as pessoas associam pastor
a indivíduos como, naquela época, né, que eu falei isso, a indivíduos como o Edir Macedo, que, não sei se você lembra, que tinha aquela imagem dos sacos de dinheiro, né, do Maracanã, que ele fez o evento no Maracanã e tinha aqueles sacos de dinheiro, e fizeram diversas reportagens, e aí tem o outro pastor aí que anda com chapéu, que tem não sei quantos aviões, tem não sei quantas fazendas, e as coisas todas estão no nome dele. Aí tem outro pastor que ganha um Sabemos quem monte de ele é, não, dinheiro. não precisamos falar o nome dele, mas sabemos quem ele é. Exatamente, exatamente. E ainda mais, você vai para os Estados Unidos, tem pastores que têm aviões, no plural, né? No plural. No Brasil também tem alguns pastores que têm aviões, né? Então, aí, você vai, por exemplo, cortar o cabelo, você fala que você é pastor, o que o cara imagina? Que você é um mercador da fé, que você também tem, que você é podre de rico e que você não está preocupado com as pessoas só com dinheiro. Você fala que você é. Eu lembro disso, que uma vez a gente estava num restaurante, eu e um amigo meu pastor, e aí ele falou para o garçom, não, a gente é pastor. Aí a primeira coisa que o garçom falou foi, então vocês são ricos, né, e tal. E o cara não entende a dinâmica do pastor adventista, né? O pastor adventista, como outros pastores de outras denominações, ele tem um salário fixo, é um salário que, a nossa denominação, eu acho isso fantástico. O pastor que é pastor no interior do Piauí e eu que sou pastor em São Paulo, a gente ganha a mesma coisa, né? O salário é o mesmo, né? Os auxílios, às vezes, são um pouco diferentes em virtude das questões do aluguel, etc., mas o salário é o mesmo, a base salarial é a mesma. Ou seja, eu acho isso fenomenal, né? Então, eu falei isso nesse contexto e as pessoas entenderam errado. Então, acho, Bruno, que, cara, a gente fugir de um rótulo ou ter medo de um rótulo é legítimo. Agora, arranjar um outro rótulo é tão ruim quanto, né? Porque em É algum mais do momento mesmo também, né? em algum momento isso vai gerar generalizações de novo, entendeu? Uhum. Então, acho que, cara, o essencial, Bruno, é a gente mostrar pelo nosso comportamento, pelas nossas palavras, pelas nossas ações, que aquele rótulo não nos cabe, entendeu? Que aquele rótulo não se encaixa na gente. E não precisa ficar, não, que isso, não rotula, porque não adianta também, né? O ideal é você mostrar pelas suas ações que você é um cara diferente, que você é um cara que não né, como no meu caso, que não é um cara que é rico, que não é um cara que é o que vive de usura, né? Que se preocupa em pegar dinheiro das pessoas e tal, que não faz sermões apelativos para pedir dinheiro para as pessoas. Eu acho que as pessoas vendo isso, elas vão automaticamente dizer, pois é, ele não é, digamos, um evangélico igual aos outros. Elas mesmas vão chegar à conclusão de que, poxa, esse rótulo é generalizador, né? Ele não se encaixa nesse rótulo. Enfim, eu acho que é mais por aí. Eu acho que a nossa vida vai dizer mais do que os rótulos que as pessoas colocam na gente. Olha, eu acho que depois dessa entrevista e as pessoas tomarem conhecimento do seu apelido Sem Terra, vai ser mais fácil você convencê-las de que você não tem nada, viu? Mas eu realmente não tenho. Isso até é um problema, né? Uma questão pessoal, né? Eu tenho uma séria dificuldade com esse tipo de coisa. Meus pais, eles têm uma vida muito boa. Meu pai é médico, cirurgião, me deram condição de poder estudar. Meus pais me ajudaram em todos os meus estudos. Teve um momento que eu tinha um cartão de crédito do meu pai para comprar livros, né? Então, você vê a biblioteca maravilhosa que eu consegui adquirir por causa disso, né? Então, eu sou muito feliz, cara, muito satisfeito com as oportunidades que eu tive. Elas vieram de uma família privilegiada. Meu pai é um excelente profissional, sempre teve muito recurso, foi obreiro por um tempo, depois saiu da obra, e depois que ele saiu da obra, ele teve muito recurso O que é financeiro. obreiro? Desculpa, só para o pessoal entender o que é isso, obreiro. Obreiro é um médico que trabalha para a igreja. O médico que trabalha com a igreja, ele é tipo um pastor, ele tem um salário fixo. Mas aí, em determinado momento, meu pai deixou de ser um médico que trabalhava para a igreja, e por questões pessoais dele, e ele passou a ganhar bastante dinheiro. E, obviamente, hoje ele já está, né, em via de aposentadoria, já não é a mesma coisa que foi antigamente, mas eu cresci muito privilegiado, Bruno. Eu pude estudar inglês, eu pude ter livros, eu pude fazer música também, eu pude fazer viagens, então eu tive muitos privilégios em virtude da situação financeira do meu pai. E eu não sou um cara pobre, né? Pelo contrário, eu faço parte aí da
digamos, dos 5% do topo da pirâmide financeira aí, porque no Brasil, se você ganha mais de 3, 4 salários mínimos, você já está no topo da pirâmide financeira. Exato. É meio desigual, é meio estranho isso. Né? Bastante desigual. Então, eu sou muito satisfeito, mas eu realmente não tenho nenhuma propriedade no meu nome, não tenho nenhum carro eu tenho no meu nome, nada está no meu nome, não é porque eu não quis colocar Tem laranja, né? É porque eu realmente não comprei, entendeu? Entendi. Entendi. Tudo que eu tenho me foi dado e nada está no meu nome porque eu não comprei nada, entendeu? Então, eu realmente não tenho... Eu sou um sem terra de verdade, de fato. Aí. Muito bem. Pastor Edson Nunes, muito obrigado pelo papo. Um prazer mesmo falar com você e compartilhar um pouco desse seu conhecimento que você passou pra gente sobre cristianismo puro. Para quem acredita em cristianismo, procurar saber um pouco mais sobre isso. Quem não acredita, bondade nunca é demais também, né? É isso. Grande abraço, Bruno. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Esse aqui é o Edson Nunes, gente. Valeu!